Esse é Paulo. Paulo, ele não ficava em cima do muro, ele chegava e falava. E ele diz aqui: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Esse é Paulo. Esse Paulo, Paulo, ele foi o maior missionário do cristianismo. Paulo, ele plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor. A sua vida foi uma vida de missões, Estamos falando de missões, E ele só aposentou rico, abastado nas ilhas gregas? Não, ele morreu pobre, acusado, abandonado pelos seus, numa masmorra romana, e saiu de lá para a morte. Mas nunca e em tempo algum, ninguém foi mais influente, nem mesmo os Césares de Roma foram mais influentes do que esse homem no mundo ao pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. E usando aqui o pastor Jonas Furtado, ele escreve, coloca como texto base, essa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Vamos ler? Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, Ele é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também
entre os outros gentios, porque sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, até o verso 17 do capítulo 1 de Romanos, esta apresentação aqui de Paulo. Vamos orar? Deus querido, louvado seja o teu nome nesta manhã, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Pai, no controle, na direção da tua palavra, ó Pai, e que tudo, ó Pai, falado aqui seja para louvor, honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Então, querido Pai, nós nos colocamos, ó Pai, diante de ti, Senhor. Fala conosco nesta manhã, que o teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade, ó Pai, no nosso meio e possamos ouvir a tua palavra, meditar nela, ó Pai, e saber qual é a sua vontade para cada um de nós, ó Pai. Ó Deus querido, fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém, irmãos. Então, falando sobre aqui o pensamento e a prática missionária, né, de João Calvino, né, reformador, né, e o pastor Jonas, ele escreve assim: a maneira como viveram nossos antepassados, não importa se na história remota ou recente, ela deve servir de exemplo para nós na atualidade, porque na verdade a história ela é um ciclo, né? E ela, com o passar do tempo, ela se repete, as coisas acontecem, e o que nós, principalmente como servos de Deus, nós precisamos aprender, né, com a vivência, né, e caminhar no que é correto e tirar de lado aquilo que não é do Senhor, porque a própria palavra de Deus diz, né, para a gente aprender a separar, aprender a retirar aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Então, os cristãos, eles vivem para testemunhar os feitos de Deus na história através de quem? Através do povo, né? Em todo momento estamos relembrando o que Deus fez no passado a fim de motivar nossa caminhada no presente, né? E aí, proporcionando os acertos e evitando os erros, né? E quando nós falamos de missões, nós somos os agentes, né? Alguém já disse, eu ouvi em algum lugar, quem gera ovelhas? Ovelhas, né? O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. E às vezes, o que muitas vezes se pensa, ou se imagina, é quem gera ovelhas é pastor, e não é. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados. Nós, como ovelhas do Senhor, nós somos chamados para fazer essa diferença. E o Brasil, o censo, pelo menos o censo do IBGE de 2000, ele indica que os evangélicos compõem o grupo que mais cresceu, né, no Brasil, né? E quanto esse crescimento pode ser considerado relevante, né? Como tem sido pregado o Evangelho, né, na pátria brasileira, né? Esse Evangelho é baseado na palavra? Esse Evangelho é buscado, né, na leitura e no conhecimento bíblico? Como tem sido divulgado o Evangelho no Brasil, né? E quanto esse crescimento pode ser considerado relevante? Eu já disse. Em que base está firmado, né, esse crescimento na igreja? Né? Em que base está firmado? Nós estamos fazendo aqui, então, um estudo e uma comparação, né, nos tempos
da pré-reforma, reforma e os dias de hoje. No tempo, antes da reforma, né, naquele tempo, a igreja, ela exercia o quê? Ela exercia domínio sobre todos os setores da sociedade, né? Mas o que aconteceu com o clero? Ele perdeu a sua essência, né? Ele perdeu a sua essência, deixando de ser aquela mãe que abriga e nutre os fiéis, né? Passando a viver para si mesma numa relação, né, desonrosa, né? Em que o fiel, ele era deixado de lado, e o que valia era a vontade do clero, né? Um clero corrompido, um clero infiel, né? E isso levou aqueles homens a pensarem, o que está acontecendo? Isso precisa mudar, nós precisamos voltar às Escrituras, né? Por isso Deus levanta ali pessoas, né, como instrumento de sua vontade, de sua soberana vontade, a fim de reformar a igreja. E todos os acontecimentos da reforma do século XVI, cujos reflexos podemos perceber ainda hoje, eles aconteceram de uma forma assim que chocou a sociedade da época, mas precisava ser feito, né? E dentre as pessoas que trabalharam nesse projeto e nessa reforma e nesse trabalho foi Calvino, né? E há algum tempo agora nós tivemos os 500 anos de Calvino, e que chamou a atenção devido aos intensos estudos sobre a vida deste reformador, né, dos seus pensamentos, do seu trabalho, né? E apesar de ter vivido poucos anos, ainda assim ele fez um trabalho grande em favor da reforma, né? Quais são os valores da teologia e da prática pastoral do reformador João Calvino, né? Elas são relevantes para os nossos dias, né? Qual o modelo que João Calvino usava? O modelo dele era que Deus fala pela sua palavra, Deus fala pelas Escrituras. E Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, ele escreveu que, em que pese a cristianização no Brasil, o povo é em grande parte ignorante da história da Bíblia e dos seus ensinos. Plantadores de igrejas precisam ser pregadores mestres, como foi Paulo. Em outras palavras, precisamos implantar na igreja e no campo missionário a pregação bíblica. A pregação bíblica expositiva é expor a palavra, né? E esse é um dos métodos que Deus mais vem honrando através dos séculos para fazer a sua igreja crescer. E Deus continua honrando, né, aqueles que se apegam à sua palavra, né? Às vezes, e no meu coração, assim, de alguns anos atrás, né, acho que vai bem bastante anos atrás, eu ficava preocupado porque eu via a nossa igreja nas reuniões lá, pouquíssimas pessoas na quarta-feira à noite na igreja. Eu via assim, eu falava: Deus, as igrejas estão bombando e a nossa não caminha. E o que está acontecendo? Eu tinha um primo que faleceu agora com a Covid, e ele também tinha essa preocupação muito grande, e ele falava: Marcos, eu não sei, a gente, não é possível, a nossa igreja, né, nós vemos assim o Evangelho, e era uma preocupação muito grande, mas a verdade é que a igreja continuou fiel à palavra, a igreja continuou firme na palavra, e a igreja caminha até hoje, e a igreja é fiel à palavra do Senhor. E ela sendo fiel, sabe, muitas vezes as pessoas, elas querem, né, o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional, né, querem receber de Deus, né, fazer trocas com Deus, e a palavra, só Deus é Deus, só Deus é Senhor.
E Deus não faz trocas. Deus abençoa, mas Ele não troca a sua glória por nada, né? E quando as pessoas buscam na igreja, né, a sua própria glória, né? E hoje nós vemos aí muitos shows da fé, coisas que, sabe, e nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra, né? Então, nos ensinos de Calvino, nós temos que a maior prova da autoridade das Escrituras reside no fato que o próprio Deus fala por nosso intermédio. Eu vou trocar o microfone. Ele está pipocando. Então, é necessário o testemunho do coração do crente. E isso leva-o a compreender que Deus fala pelas Escrituras. Que Deus fala pelas Escrituras. Portanto, o verdadeiro conhecimento de Deus, segundo Calvino, né, está na palavra, sola Escritura. Só a palavra de Deus tem as verdades do Pai para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a marca segura e direta para conhecermos o Pai. Para conhecermos o Pai. Nas Institutas, Calvino diz, e ele compara, né, aos óculos para o ser humano. O ser humano espiritualmente míope, precisa dos óculos de Deus para receber a palavra e conhecer intimamente este que é o Senhor, né? Então, seguir essa história exemplar de Calvino é fundamental para a implantação de igrejas segundo o modelo bíblico, né? Não aqueles que são marqueteiros da fé, né? Marqueteiros da fé, e tudo é feito para que a pessoa saia dali, né? Eu vou conseguir, Não. Nós entramos na casa do Pai para adorar ao Senhor. E lá fora, seja dias de sol ou dias nublados, Deus continua sendo Deus. Porque aqueles que caminham, sabe, procurando fazer trocas com Deus, quando ele não recebe o que ele está pedindo, ele passa a duvidar. Mas aquele que confia na palavra do Senhor e aquele que teve um encontro com Jesus, aceitando como seu único Salvador, ele passa a entender que, como Paulo, que mesmo tendo feito todo um trabalho, né, para a pregação do Evangelho, ainda morreu pobre, numa cela, né, e saiu dali para a morte. Mas quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele fala, Deus está me esperando. Leiam o final de 2 Timóteo. É maravilhoso ver quando Paulo está, mesmo passando pelas lutas, ele ainda diz, mas não tem problema. Deus está me esperando, Deus está comigo. Sabe, então, nós não pregamos a palavra de Deus em troca de alguma coisa, mas por amor, por servir aquele que é nosso Senhor e nosso pastor. O pastor Jonas escreve, devemos perseguir o modelo bíblico reformado e não invejar os promotores de shows da fé, vendedores de ilusão, em nome de um Deus que é tipo o gênio da lâmpada, né? Que vai atender os meus pedidos, né? Escravos de bordões repetitivos, práticas que contrariam os ensinos da palavra de Deus, né? Então, Calvino enfatiza que, onde quer que vejamos a palavra de Deus pregada e ouvida em toda a sua pureza, não há dúvida de que existe uma igreja de Deus. Mas esta igreja de Deus anda pela sua palavra.
né? Ronaldo Lidório, o grande pastor, ele disse: o grande esforço missionário para a tradução bíblica resulta diretamente dos ensinos reformados, né? Então, nós vemos que o Senhor, só a palavra de Deus, é o nosso único modelo. É o único que nós devemos seguir em todo momento. Todos são sacerdotes. Todos são sacerdotes. Missões é tarefa de todo o povo de Deus. De todo o povo de Deus. Nós tivemos uma experiência muito gostosa a semana passada, quando fomos lá na praça, os adolescentes, né, estiveram lá orando, né, com as pessoas que passavam ali na praça. E foi uma experiência assim que fazia algum tempo que a gente não tinha, às vezes, porque a gente está tão preocupado às vezes com o ativismo e outras coisas, e essas coisas a gente fala, deixa para os jovens, né? E eu estive lá. No começo eu fiquei meio que escondido, assim, mas eu falei assim, deixa os meninos aí fazer as orações com as pessoas, né? Aí eu fui me empolgando, aí começaram a chegar umas pessoas mais da minha idade, né? Não o Armandinho, que é bem mais velho que eu, mas que estava lá também. E daí eu falei, quer saber? Vamos cantar umas músicas? O Armandinho, já pegou o violão, o Andrews pegou o carrom, e nós começamos a cantar ali. Aí eu já fui deixando a timidez de lado, e as pessoas chegaram e a gente começou a orar, sabe? E algo assim tão poderoso, tão gostoso, quando você ora pelas pessoas, e as pessoas olham para você e falam assim, eu preciso de uma oração. E a dona Eliane falou assim, eu quero que você ore por mim. Eu falei, minha irmã, vamos orar sim. Pelo meu irmão também, que está passando por um momento de enfermidade. Eu falei, vamos orar. Mais alguém? Pelo Paçoca. Quem é o Paçoca? É o meu gato. E eu falei, vamos orar pelo gato. É tudo criação do Senhor. E foi um momento assim de oração, e às vezes você pensa assim, ela está de brincadeira. Não. Ela recebeu aquela palavra em lágrimas, assim como várias outras pessoas, as que oramos. Aí chegou um lá e falou, o que você falou lá, rapaz? O homem está chorando. Eu falei, eu não falei nada. Deus é que fala, Deus é que nos move, né? E que a gente é só uma ferramenta, é um canal. E você pode fazer isso. É algo poderoso. A gente tem que perder a timidez. Até porque Apocalipse fala, cuidado, não seja tímido, né? Mas foi algo assim tão gostoso, que eu gostaria que mais irmãos participassem. Porque são coisas assim que deixam a gente assim, feliz de saber que a gente pode ser usado para abençoar a vida das pessoas. E qual o nosso significado aqui, se não for isso? É ser bênção, né? É ser bênção. E é justamente disso que a gente vai falar aqui, ó. Outro modelo que encontramos em Calvino é o ministério de todos os crentes. O que acontecia lá na Idade Média, né? Só o clero, só o sacerdote é que dirigia. O povo era um mero espectador. E quando esses homens de Deus, eles chegam, eles falam sobre... eles dizem que a obra missionária é tarefa do povo de Deus. De cada um que recebeu Jesus. É o chamado sacerdócio universal de todos os crentes, né? Então, a reforma, ela reavivou as áreas vitais da caminhada cristã, né? E o culto, né? O culto foi reavivado para que o povo estivesse realmente adorando ao Senhor, né? E na Idade Média, o povo não tinha acesso direto como adorador.
dependendo assim sempre do sacerdote, né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 4:1: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, né? Ou seja, quando você teve um encontro com Jesus, quando você teve um encontro com Deus, você foi chamado para servir, você foi chamado para levar a palavra de Deus onde quer que você vá, onde quer que você vá. O pastor Alderi Souza, ele comenta: os leigos têm a mesma dignidade que os ministros. Todas as profissões e atividades são valiosas aos olhos de Deus, né? Então, os ministros, eles diferenciam dos leigos simplesmente nisso: foram escolhidos para realizar certos deveres definidos para que haja ordem na casa de Deus. E foi esse princípio do sacerdócio de todos os crentes que libertou os homens do temor e dependência do clero. É o grande princípio religioso que está na base de todo o movimento da reforma. Não somente Lutero, mas todos os demais reformadores o afirmaram, e em especial João Calvino. Então, o que nós temos para dizer a respeito disso? 3 palavras. A obra missionária, ela é imperativa, a obra missionária é intransferível, e ela é inadiável. Mas por quê? Por que ela é imperativa? Porque Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é a ordem de Jesus a todo aquele que teve um encontro com ele. Ela é intransferível. A obra missionária, ela é feita pela igreja. Você foi chamado como igreja de Deus a fazer a obra, a levar o evangelho a toda criatura. E uma outra coisa, ela é inadiável. Ela é inadiável. Não podemos esperar para depois. Amanhã pode ser tarde. Você não sabe, né? Você não sabe. Nós temos visto aí tantas pessoas perdendo a sua vida, né, na nossa cidade. E muitas vezes nós permanecemos calados, né? Permanecemos calados. Então, todo o que foi chamado para a salvação é enviado para proclamar o evangelho. Todo o que foi chamado para a salvação é enviado para proclamar o evangelho. Aqui, na sua casa, nos seus vizinhos, na sua cidade e além fronteiras. Então, é por isso que muitas vezes quando o pessoal questiona: mas você concorda que a pessoa vai lá para não sei na onde? Eu falei: concordo. Se Deus está tocando no coração, e se o seu coração está em chamas, obedeça ao Senhor. Abraão foi assim. Deus mandou e ele foi. Se Deus tocar no seu coração, ore e peça a orientação do Senhor. Carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Se alguém achar antes de mim, pode ler. Mas eu achei 2, verso 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Termina o versículo. Não termina o versículo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe de quem Pedro está falando? É de um irmão que eu conheço lá, é um homem abençoado. Não, ele está falando de você, de mim.
Nós somos esse sacerdócio real. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí Pedro fala, a fim de proclamardes, a fim de falar, a fim de levar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você recebeu a salvação? Você recebeu a luz do Senhor? Leve, não pare, ide por todo mundo. Essa é a palavra de Deus, né? Sabemos que um dos objetivos do culto cristão é a reafirmação do compromisso missionário. Então, vocês já perceberam? Vocês já viram? A gente vê muito isso quando tem culto lá do presbitério, né? Entra para adoração e depois no final tem um envio para servir, né? Todo culto você é chamado para adorar, e todo culto você é convidado a sair para servir. Então este é o culto, né, cristão. Você é convidado. Você é convidada não, você é convocado para adorar, mas você é convocado também para servir, né? Então a reforma, ela reavivou o culto onde todos os salvos louvavam e buscavam a Deus. Então este culto já não é mais privilégio só dos sacerdotes. Lutero colocou em linguagem comum os hinos entoados nos cultos, e essa convicção de que é possível ao ser humano comum louvar a Deus, incorporou na igreja após a reforma o pensamento multiétnico, onde o desejo de levar o culto a todas as pessoas, levar o culto a todos os homens, como disse Zwinglio, né? Então, isto é Deus falando, isto é Deus te chamando a proclamar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Durante a semana eu fiquei procurando textos, né, e vários deles falavam sobre historiadores que diziam que Calvino não queria ligação com missões, que o negócio dele era outro, né? E o pastor Antônio Carlos Barro, ele escreveu um texto que o texto diz: A Consciência Missionária de João Calvino. E nele o pastor Antônio Carlos, ele refuta, né, a acusação levantada pelos historiadores que diziam que João Calvino não gostava de missões, né? E ele mostra alguns casos aqui, né? O autor demonstra a improcedência desta acusação, taxando-a de infundada, taxando-a de absurda, né? Calvino foi mais além do que escrever sobre a fé cristã. A verdade é que ele foi um instrumento poderoso para deixar alicerces que viriam a ser grandemente usados para a divulgação do cristianismo, né? E ele começa falando aqui sobre as atividades de Calvino. A primeira foi a criação da Academia de Genebra. Foi fundada em 1559, né, por Calvino, e a ideia de Calvino era o quê? Ter estudantes preparados e que voltassem aos seus países como missionários que espalhassem a mensagem do Evangelho. Então ele procurou transformar Genebra, né, num centro missionário, espalhando a reforma e seus ensinos por todos os países do mundo, né? E ali foram pastores para a Europa, né, enviando pastores para países da Europa, né, e ali demonstrava essa preocupação da evangelização, né? O destaque foi a Escócia, né, de onde surgiu John Knox, né, se tornando o grande reformador protestante naquele país. Calvino, na Inglaterra, salientou, né, através da Bíblia de Genebra, publicada em 1560, e que se tornou
a Bíblia da família inglesa, né? A Holanda foi outro país que sofreu grande influência de Calvino, e ele enviou para lá o primeiro pregador calvinista do qual se tem conhecimento. Devido a perseguições que sofreram os pregadores calvinistas, o reformador teve de encorajá-los através de cartas, né? E a França foi o país onde a influência de Calvino se tornou bastante significativa, né? E a maioria dos refugiados em Genebra provinha desse país, né? No Brasil, estou terminando, tá? No Brasil, a primeira missão, como tentativa missionária protestante, fica evidenciado que Calvino tinha consciência missionária e que a mesma foi demonstrada em 1556, quando vieram colonos calvinistas para o Brasil, e infelizmente quase todos foram mortos, e foram expulsos, foram mortos, tentaram escapar do Brasil, chegaram a viver no meio de índios até esperar que um navio que viesse ao Brasil e que eles pudessem voltar à França. E passaram assim momentos tão difíceis que o navio acabou afundando, na costa brasileira, e desses que ficaram 5, de 5 que ficaram, 3 foram mortos, e este episódio ficou conhecido como Martírio da Guanabara, mas teve uma importância histórica, porque foi, a vida daqueles homens se tornaram mártires do Evangelho de Cristo em nossa pátria. Irmãos, nós estamos encerrando hoje, porque teremos a apresentação dos grupos, mas eu quero dizer para os irmãos, leiam essas lições, elas são assim realmente boas. Leiam, aproveitem os devocionais diários. Os irmãos viram, nós lemos aqui, são textos que enriquecem, Então, você foi chamado como missionário, onde quer que você esteja. Tudo que fizer, seja para o louvor, a glória e honra do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Ok.